Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado a vocês que todos os dias separam esses momentos para poder estar conosco na presença de Deus. A lição desse trimestre é uma lição belíssima. O título geral da lição é A Verdade Presente no Livro de Deuteronômio. E nessa semana, como você já sabe, nós estamos fazendo a introdução, ou o prefácio, por assim dizer, do livro de Deuteronômio. Temas que são importantes serem entendidos antes que a gente analise a mensagem contida dentro do livro de Deuteronômio. Portanto, esses temas que a gente está gastando um tempo nessa semana para poder compreender, eles são fundamentais na compreensão da mensagem contida no livro de Deuteronômio. Ok? Bom, hoje, de maneira especial, quinta-feira, dia 30 de setembro, o nosso tema será apostasia e punição. Há um texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, que encontra-se em Números capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Ontem nós tivemos a oportunidade de poder entender que Deus escolheu Israel enquanto nação, não porque que Israel fosse melhor do que as demais nações da terra. Não. Ele precisava escolher uma nação para que, através dela, o conhecimento a respeito de Deus, bem como do propósito que Deus tem para todas as pessoas de todas as etnias, pudessem alcançar todas as nações, para que o conhecimento a respeito de Deus pudesse dar condições para que as pessoas usassem seu livre-arbítrio. Básico para a compreensão da lição dessa semana é que o reino de Deus é baseado no amor, até porque Deus é amor. E em seu amor, Deus nos deu o livre-arbítrio. Para exercermos o livre-arbítrio, precisamos ter conhecimento de quais são as opções. A Bíblia vai mostrar para a gente que existem dois caminhos: o caminho da rebelião e o caminho do reino de Deus. Se eu não tenho conhecimento de quais são esses caminhos e para onde eles nos levam, eu não vou ter condições de usar meu livre-arbítrio para poder escolher entre um e outro. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, se for o caso, eu vou acabar sendo enganado. E talvez siga por um caminho que vai ser muito ruim para mim, por não ter o conhecimento necessário. Então, Israel é escolhido para trazer esse conhecimento a respeito de Deus e, ao mesmo tempo, de quais são as direções que nós podemos tomar indo pela rebelião ou pelo reino de Deus. É claro que Deus fez grandes milagres na vida de Israel. Os libertou de forma tremenda do Egito, como mencionamos ontem ainda. O Mar Vermelho se abriu, eles passaram em seco, o maná durante 40 anos, o pão do céu para eles, a água fluindo da rocha, a nuvem os dirigindo durante toda a travessia pelo deserto, durante o dia fazendo sombra, a nuvem. À noite, a nuvem se transformava numa coluna de fogo para mantê-los aquecidos. Ou seja, Deus estava com eles o tempo todo, as roupas deles não se desgastaram, as sandálias não ficaram velhas. Vocês podem imaginar tudo isso junto num só pacote? É tanto que no texto que a gente leu ontem, Moisés ainda pergunta: vocês viram alguma nação em qualquer parte do planeta viver uma coisa como essa? Um Deus que entra dentro de uma nação e tira uma outra nação de lá de dentro, com mão poderosa como ele fez com vocês, com tantos sinais e prodígios? Deus deixou claro quais eram os termos da aliança, lá em Êxodo capítulo 19. O povo de Deus disse: nós vamos ser fiéis a Deus. Mas o fato é que a história deles, infelizmente, não foi uma história de fidelidade. O que aconteceu na sequência, veja, capítulo 19 de Êxodo, Deus apresenta os termos da aliança. Eles fazem aliança com o Senhor. Moisés sobe o monte para poder receber as leis a respeito deles enquanto nação, leis morais, leis cerimoniais, leis que iriam fazer com que aquele bando de escravos se transformasse numa nação poderosa. Enquanto Moisés está lá em cima, eles fazem um bezerro de ouro. E já começa uma situação ali de adoração pagã, como eles haviam aprendido no Egito. O que vai acontecer na sequência é uma série de momentos em que eles reclamam o tempo inteiro de Moisés, de Deus,
de terem saído do Egito, várias são as ocasiões em que eles vão dizer, olha, feliz a gente era no Egito. Tem um momento que eles vão dizer, lá no Egito nós tínhamos comida de graça. Como assim de graça? Eles eram escravos. Lá no Egito é que a gente era feliz, nós éramos escravos, mas éramos felizes. E em vários momentos eles chegaram a dizer, vamos escolher líderes que nos levem para o Egito, quanto a esse Moisés, nós vamos apedrejá-lo. Várias vezes eles tentaram fazer isso. Mas ainda assim, o Senhor Deus teve misericórdia deles, vez após vez após vez. Todas as vezes que eles se voltaram para a lei que Deus, as leis que Deus havia passado para eles, como termos da aliança, tentaram fazer isso de forma legalista. E Deus não aceitou isso tudo. Deus deixou bem claro, a salvação nunca foi através da guarda da lei ou dos mandamentos de Deus. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, no Antigo e Novo Testamento. A lei de Deus, a mesma função que ela tinha no Antigo Testamento, ela tem no Novo Testamento. A lei de Deus não é para salvar. A lei de Deus é para poder mostrar aonde nós estamos falhando. E uma vez que você entende que você está falhando em algumas coisas, então você vai buscar solução onde ela existe, que é em Deus e na sua graça. E, ao mesmo tempo, a lei de Deus representa o propósito de Deus para a gente. O propósito esse que vai ser aplicado na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento era assim, no Novo também. Nós só podemos ser transformados de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios da lei de Deus, através da atuação de Deus em nós, através do seu Espírito. No Antigo Testamento é assim, no Novo também. Aliás, você vai lembrar que é no Antigo Testamento que Deus prometeu. Eu escreverei as minhas leis no seu coração. É isso. É assim que funciona. Funcionava no Antigo Testamento e no Novo. Mas vez após vez eles foram reclamando de Deus e de forma equivocada, com deuses estrangeiros no meio deles. Aí, às vezes, vinham serpentes venenosas, eles se arrependiam, voltavam para Deus, Deus perdoava, trazia cura, depois eles se revoltavam de novo, e aconteceram rebeliões por causa de poder, com Coré, Datã e Abirão, querendo tomar o lugar de Arão e de Moisés. E essas histórias foram se acumulando, se avolumando, até que finalmente eles estão exatamente diante da terra de Canaã, em Cades Barneia. E quando eles chegam em Cades Barneia, Deus diz para eles, olha, a terra de Canaã é aquela que está ali na frente. De Cades Barneia, o último oásis ainda no deserto, de lá eles enxergavam a terra de Canaã, a silhueta das montanhas da terra de Canaã. Moisés envia os espiões que trazem o relatório, e o povo, mais uma vez, vai contra o Senhor Deus. Eles dizem, tem muita dificuldade, nós não vamos conseguir alcançar essa terra. Vamos matar Moisés, vamos matar o Josué e o Caleb, e vamos voltar para o Egito. E nessa altura Deus chama Moisés, e aí vem esse texto que nós lemos ainda agora há pouco, de Números no capítulo 14. Capítulo 14 representa o momento que Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, não dá mais, eu vou acabar com eles enquanto nação, vou destruir todos. Não tem o que fazer. E Moisés vai interceder por eles. Deus vai dizer, ó, já foram 10 vezes que eles se rebelaram contra mim. Essa é a 10ª vez. Moisés intercede por eles e Deus diz, tudo bem, então nós vamos fazer o seguinte, eles vão dar meia volta, vão retornar para o deserto e vão caminhar 40 anos, até que toda essa geração que não acredita em mim morra no deserto. E então, a geração, os filhos deles, que eles disseram que seriam escravos dos cananeus, esses vão entrar na terra de Canaã. A história deles, durante esses 40 anos no deserto, foi uma história de apostasia e de rebelião contra Deus. No livro Evangelismo, na página 695, ela vai dizer assim, não fazia parte do plano de Deus que eles vagueassem pelo deserto por 40 anos. Mas a sua apostasia, a sua rebelião, a sua murmuração e, ao mesmo tempo, o amor que eles tinham pelas coisas do seu mundo, do mundo cananeu, o apego à adoração pagã e ao estilo de vida das nações no meio das quais eles estavam, foi o que fez com que eles vagueassem por tantos anos no deserto, até que toda aquela geração morresse. E os filhos deles, uma geração completamente nova, é que entrou na terra de Canaã para poder possuí-la. E isso nos mostra, de alguma maneira, a paciência que Deus teve com eles.
É claro que essa paciência de Deus é sempre movida pelo amor. O amor norteia todas as ações de Deus em relação ao ser humano. Sempre que Deus vai agir com o ser humano, mesmo que seja num contexto de repreensão, sempre vai ser embebido em muito, mas muito amor. Até porque Deus é amor. E se Ele é amor, todas as suas ações terão que ser norteadas exatamente por esse princípio de quem Ele é. Mas, infelizmente, o poder que Deus colocou nas mãos do ser humano é tão grande que nós somos os nossos piores inimigos com as escolhas equivocadas que nós fazemos. Às vezes, não faz sentido seguir a Deus por fé. E com medo das consequências de tomar um posicionamento, uma postura diante de Deus, a gente acaba fazendo bobagem como eles fizeram no deserto. Ou você vai dizer que a gente também não murmura contra Deus nessa época? Quando as coisas não saem como a gente quer, a gente também não fica murmurando contra Deus? Ou você acha que a gente também não tem apego às coisas do mundo à nossa volta? Aquilo que é importante para o mundo? Quantas vezes a gente vive a nossa vida trabalhando que nem doido por causa do vil metal, por causa do dinheiro? E estamos adorando ao Deus dinheiro? Quantas pessoas não trocam o próprio Deus por prazeres passageiros dessa vida? Nós estamos no mesmo barco que Israel, com rebelião, com murmuração, com apostasia. Mas o Deus que se coloca diante de nós é um Deus de misericórdia. Eu às vezes me pergunto, será que talvez o Senhor Jesus não está demorando tanto para poder voltar? Porque talvez ele esteja esperando que uma geração que não é capaz de acreditar realmente na promessa de Deus, como ela deve se cumprir antes do retorno de Cristo Jesus. Como Israel não acreditava que eles podiam entrar na Terra Prometida. E talvez Deus esteja fazendo com a gente o que ele fez com Israel, esperando que essa geração morra e uma geração que vai acreditar na promessa dele, tomar posse dela, possa ver os milagres de Deus acontecerem no meio da sua geração. É exatamente com esse pano de fundo que nós temos agora condições de poder entender o livro de Deuteronômio e o conteúdo que ele tem. O que nós vamos fazer exatamente na semana que vem. Mas eu queria, nesse momento, orar a Deus, pedindo a Deus para que Deus nos ajudasse a aprender com os erros de Israel. E que nós tenhamos aqui a possibilidade de poder fazer escolhas melhores do que aquelas que eles fizeram. Vamos pedir a Deus por isso? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o seu amor para conosco é tão grande, mas que o poder que o Senhor colocou em nossas mãos, o poder do livre-arbítrio, é também um poder tremendo. Às vezes nós somos nossos piores inimigos, porque fazemos escolhas que nos levam por caminhos de perdição. Ajuda-nos a fazermos melhores escolhas do que o Israel que peregrinou 40 anos pelo deserto fez. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?